É meu desejo, a partir de hoje, falar sobre a morte e o fim dos tempos. Tratam-se de temas sobre os quais só se pode falar sob o ponto de vista da revelação. Aqui, a ciência se silencia. A filosofia não tem nenhuma contribuição a dar. Porque saber o que aguarda a humanidade, saber o que vem depois do fim da nossa vida biológica, é algo que só pode ser facultado a você e a mim se alguém com autoridade nos comunicar alguma verdade que venha de fora. E então o cristianismo se propõe a trazer essas informações, veja só, sem as quais, ou perguntas sem cujas respostas, a vida não tem o mínimo sentido. Se esse planeta caminha para a entropia, se tudo que nos aguarda é o chamado planeta Terra voltar a ser mera poeira estelar, se a morte representa o fim da nossa vida, aquilo que eu já chamei em outros programas de o tombo no não ser, a vida perde completamente o sentido. E eu concordo com quem já disse que o homem assim torna-se uma piada trágica num conceito de total absurdo cósmico. O que falta a alguns existencialistas, alguns modernos, gente de mentalidade moderna ou pós-moderna, sabe o que falta essa gente? É coragem para dizer o seguinte: se você negar o cristianismo, o que resta é o vácuo. Pois bem, a fé cristã tem muito a falar sobre a morte e o fim dos tempos. E uma passagem clássica sobre o tema é a que se encontra na Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira Epístola, capítulo 4, a partir do verso 13, que diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aqui o verbo dormir é um eufemismo. O apóstolo Paulo está falando sobre parentes de cristãos que morreram. Então o apóstolo Paulo está dizendo: eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação a esse tema. Olha só, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então ele está falando de uma tristeza que o cristão experimenta quando perde alguém que ama, que de certa forma é análoga à tristeza experimentada pelo não cristão. Contudo, há diferenças entre estas formas de se sentir a dor da perda, da saudade. Porque o apóstolo Paulo fala sobre não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. A esperança desempenha papel central nessa história. Porque se você tem esperança, você chora. Contudo, essa lágrima pode ser enxugada, porque você consegue divisar mais adiante o reencontro, a ressurreição, a vitória da vida sobre a morte. O amor que se afirma quando tudo nos leva a crer que Deus nos abandonou e que a vida não faz o menor sentido. Diz o apóstolo Paulo: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a nossa esperança está fundamentada num fato histórico. Há cerca de 2000 anos, um de nossa espécie enfrentou a morte e a derrubou. Jesus Cristo. O túmulo está vazio, porque não era possível que uma cova retivesse o Filho de Deus. Ele ressuscitou. E aí, então, com isso, Deus sinalizou na história a vitória do seu poder sobre o poder da morte. E a ressurreição de Cristo nos serve como referência para o que acontecerá na vida de gente que nós amamos ardentemente, porque da mesma maneira que Cristo venceu a morte, o amor de Deus fará com que estes ressurjam em corpos glorificados. Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia
os que dormem. Portanto, ficam aqui duas lições. Eu vou desenvolver mais o tema no próximo programa, falando também sobre a doutrina do arrebatamento. Há um arrebatamento secreto, mas para concluirmos, deixo lhe dizer duas coisas que são centrais. Primeiro, duas verdades, dois fatos teológicos. Número 1, quando o crente morre, não há passagem bíblica que ensine que ele cai num estado de inconsciência, que ele passa a literalmente dormir, aguardando, portanto, a ressurreição dos vivos e dos mortos sobre as quais a Bíblia fala. A Bíblia nos ensina que o verbo dormir se aplica ao corpo que vai parar na sepultura. Mas o espírito tem vida consciente diante de Deus no minuto seguinte à morte. Por isso que o Senhor Jesus pôde dizer para um dos ladrões que morreu ao seu lado na cruz: hoje mesmo estarás comigo, em vida consciente, na minha presença, nesse lugar maravilhoso chamado paraíso. Então essa é uma verdade. Outra verdade, o conceito cristão de história não é cíclico. O cristianismo não nos fala sobre uma história caracterizada por monotonia, numa monotonia mórbida, uma vez que as tragédias que aconteceram, voltarão a acontecer no futuro, numa sucessão de fatos sem o mínimo sentido, desprovido completamente de significado. A Bíblia nos apresenta um conceito linear de história. A história tem princípio, tem meio e tem fim. Tudo caminha para um telos. Tudo caminha para um fim que foi estabelecido por Deus na eternidade e que é levado a cabo no tempo e no espaço pelo seu poder eterno. Portanto, de posse dessas duas verdades, a vida passa a fazer sentido, uma vez que você e eu passamos a viver com esperança.